Historicamente, o primeiro ano de qualquer eleição presidencial dos Estados Unidos, o primeiro ano depois da eleição, é bastante comprador, bastante. Então, se você tivesse que medir quais são as probabilidades do ano um de alta versus ano 2 versus ano 3 versus ano 4 de alta, por bastante é o ano número um. Os mercados, eles tendem, historicamente, a agirem um pouco mais fraco antes das eleições presidenciais. Não todas as vezes, mas se você ver a história do mercado por décadas, vocês encontrarão que os mercados eles tendem a ficar mais fracos antes da eleição, especialmente numa eleição que está acirrada. O mercado ele fica mais fraco. A razão do que ele fica mais fraco, um pouco antes da eleição presidencial, é porque a compra ela pausa um pouco. Então, o compromisso de compra ele para um pouco. O mercado ele não gosta muito da incerteza. Não tem muita certeza de quem será o presidente da maior economia do mundo. Então você não tem certeza até depois da eleição. O maior grau de incerteza é apenas antes da eleição. E por causa disso, as instituições, principalmente, elas fazem uma pausa. Elas falam: "Sabe, por que que nós vamos entrar agora, uma semana antes, 3 dias antes, 2 dias antes, 10 dias antes? Por que que nós vamos nos comprometer a entrar pesado numa operação, senão tudo que a gente pode fazer é esperar e ver quem vai entrar, e depois entrar forte depois que soubermos". Então, por causa dessa falta de compra, como a compra para, qualquer qualquer pequena venda já causa uma reação em cadeia maior, lembra? Então, toda compra é uma venda, mas quando os compradores, em número, eles fazem uma pausa, as ordens de compra ficam mais finas. Então, até mesmo uma venda regular, agora, tem mais, um efeito mais exagerado no preço para baixo, porque o seu bid de compra fica fraco, fica frágil. Então você vê que os bids de compra, ele é grosso, então precisa bastante venda para atravessar todos esses níveis de compra. Mas quando esses níveis ficam mais frágeis, ele passa por esse nível, bum, e aí fica mais fácil atravessar os níveis com uma quantidade menor de venda. Então, as vendas são algo, na verdade, que nunca para. Eu quero que vocês entendam isso. Entenda isso sobre os mercados. As vendas nunca param. Já as compras, sim. Não é que elas podem parar per se, mas os compradores eles podem dar um passo atrás. Os vendedores realmente não dão um passo atrás. E eu vou explicar o porquê. Quando alguém vende, tem várias razões para vender. Por exemplo, pode ser: "Ah, minha avó foi para o hospital e o seguro dela não cobre o procedimento, então eu vou sair aqui, vou vender um pouco de ações aqui", e vários motivos. Pode ser, sabe: "Ah, as férias estão chegando, eu vou vender um pouco das minhas ações aqui, para eu gastar nas minhas férias". Ou pode ser algo como: "Eu acho que o mercado está sobrecomprado, eu acho que o mercado vai colapsar". Pode ser uma variedade de razões, mas quando você compra, só tem uma razão, entende? Quando você compra, só existe uma razão. Você compra porque você acredita que no futuro
essa compra vai parecer baixa. Essa é a única razão. Você não compra pensando: "Ah, eu vou comprar agora, porque eu sei que o mercado vai estar mais para baixo nos próximos meses". Não, você compra agora, porque você acredita que em algum ponto no futuro o mercado vai estar mais alto da onde que você comprou. Então só tem uma razão para comprar. E existe um zilhão de razões de venda. Algumas razões boas, mas algumas razões não tão boas, mas para vender. Mas essas razões não têm nada a ver com o mercado. Alguém talvez precise vender, mesmo pensando que o mercado achando que o mercado vai subir, mas elas precisam vender. Outras pessoas têm que vender porque elas têm, por uma questão de impostos. Outras vão vender por causa de férias, outras vão vender para pagar a universidade dos filhos. E só existe uma razão para comprar. E essa razão é: o mercado vai subir em algum momento desde a minha compra. Então a venda, você nunca tem uma parada na venda, porque todas as razões da vida existem para você vender. Mas na compra você pode ter uma pausa, porque se grande porção dos participantes do mercado dizem: "Sabe que eu vou parar de comprar agora, vai ter eleição daqui 4 dias, daqui 2 dias, daqui 10 dias, por que que eu vou entrar agora? Deixa passar as eleições e eu vou ter mais certeza depois disso". Então essa é a tendência que as compras param antes das eleições. Então, essas vendas podem ser exageradas no mercado, porque a compra não existe tanto. Então, as camadas não estão grossas mais, sim? Então é importante vocês entenderem. O segundo é, historicamente, historicamente, o primeiro ano depois das eleições é muito comprador. Então, se você medir quais são as probabilidades do primeiro ano ser de alta, do segu versus o segundo, versus o terceiro, o ano número um é o que mais ganha. Saber isso é extraordinariamente valioso, porque no final do dia, tudo que nós fazemos são, ler probabilidades. Não podemos ler o futuro, mas podemos ler as probabilidades. Então, nós podemos nos colocar do lado das melhores probabilidades, e o resto se torna um jogo de números e gerenciamento de trade. Gerenciamento de trade e matemática, é isso. Para qual lado que a matemática está? Para Se a matemática está para cima, eu vou operar para cima. Isso não garante um gain, então agora eu preciso de gerenciamento de trade. E é isso. Tudo que nós somos como especuladores no mercado, somos isso. Nós avaliamos as probabilidades e deixamos os números caírem aonde tem que cair. E utilizamos o gerenciamento do trade para, eh, para que as decisões erradas não nos machuquem. Setembro, estatisticamente, é o pior mês do ano. Você deveria escrever isso. Não todos os anos, mas a maioria dos setembros são negativos. Os piores períodos de 3 meses do ano, eu diria que são, não é realmente 3 meses completos, é a última parte de julho, a primeira parte de outubro. Essa é a parte que estatisticamente são mais fracos em termos de preços negativos durante o ano. Não todos os anos, mas a maioria dos anos. E a parte mais compradora, o período mais comprador de 3 meses do ano é a última parte de outubro, no final de outubro, né. Literalmente pega o bastão do senhor período fraco para que é da última parte de julho a metade de outubro, passa o bastão para o período de 3 meses mais fortes, que é
Na metade de outubro, última parte de outubro, até janeiro, final de dezembro, janeiro. Então é como um V, assim. Veja, julho, agosto, setembro, outubro, passa o bastão. No final, metade de outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então ele faz um V assim. Assim como esse aqui. Então vocês veem, os meses mais compradores estatisticamente são maio. Mas pode ter um resto também, às vezes fevereiro, às vezes março, então isso vai mudando de vez em quando. Eu diria que maio, ganha marginalmente do que os outros meses. Quando se trata de Bitcoin, o ano depois do ano do halving, é de longe, o ano mais explosivo do ciclo de 4 anos. Então, da mesma forma que as eleições presidenciais têm um ciclo de 4 anos, o Bitcoin também opera no mesmo ciclo de 4 anos. Então, o ano da eleição presidencial dos Estados Unidos é positivo para o Bitcoin, mas o próximo ano é o ano mais explosivo para o Bitcoin. Lembra como eu disse? Em termos presidenciais, o primeiro ano da eleição presidencial, depois da eleição, o primeiro ano é o ano mais comprador dos 4 do mandato presidencial, né, o primeiro ano do mandato. É o ano mais positivo de todos. O Bitcoin opera no mesmo ciclo. Então, o halving acontece no ano das eleições presidenciais. E no próximo ano, mesmo que esse ano quase sempre é positivo, o ano da eleição, o ano seguinte é um ano exponencial para o Bitcoin, que é o primeiro ano do mandato presidencial. Uma das razões disso é por causa da pressão de dinheiro. O dinheiro começa a fluir em todos os lados, porque os Estados Unidos, o presidente precisa fazer coisas para manter suas promessas. Então o dinheiro começa a florescer em todos os lados. E esse aumento da oferta de dinheiro e a diminuição do poder de compra, o poder de compra diminuindo, aumenta o valor de ativos sólidos. O ativo sólido é um Bitcoin, isso vai subir, é o que vai subir mais. E aí você tem outros ativos sólidos como real estate, stocks, ações, no mercado imobiliário, ouro. O ouro não tanto, por quê? Porque com o aumento da oferta de dinheiro, causa que as pessoas vão procurar o risco, e o ouro, ele é visto mais como uma medida de segurança. E se você está procurando o risco, na verdade, o ouro ele é deixado para trás. Por isso que o ouro ele performa menos durante esses períodos. Então é importante vocês entenderem esses ciclos. Deixa eu falar alguns ciclos de curto prazo. As terças-feiras, estatisticamente, é as mais compradoras do que os outros dias. As sextas-feiras é as mais vendedoras. Estatisticamente, através da história. Não toda sexta-feira, pessoal. Isso é através da história. Existem períodos que isso não vai ser assim, mas num período longo de tempo, a sexta-feira ela é mais vendedora. Isso faz sentido, por quê? Porque se as pessoas estão na incerteza, elas não vão segurar grandes posições durante todo um final de semana, porque se algo acontecer no mundo com a economia, que faz que grandes players institucionais, eles não vão entrar nas posições na sexta-feira, porque alguns tipos de políticos algum político pode falar, abrir a sua boca no sábado e no domingo, e eles não conseguem sair dos seus trades durante o final de semana. Então, normalmente os traders tentam sair das suas posições na sexta, que causa uma fraqueza mais, na sexta-feira em tempos incertos. Vamos ir a mais de curto prazo ainda. O período mais comprador de 90 minutos do dia são os primeiros 90 minutos. Se o seu mercado tem uma abertura e fechamento. O segundo mais comprador, período de 90 minutos de dia, é os últimos 90 minutos.
Então é como que os 2 extremos. A hora mais explosiva do dia, também, a primeira hora e a hora e as última hora. Então a primeira hora de qualquer mercado que tem abertura e fechamento, e a última hora desse mercado. E isso é porque, principalmente, as instituições elas tendem a se posicionar no começo do dia e no final do dia. Elas deixam a metade do dia para muitas vezes para as outras, elas vão se comprometer a posições, vão usar a primeira parte do dia para fazer isso e a última parte do dia. Então, se elas querem sair, também elas podem utilizar mais a parte do final do dia. Depende do que o mercado esteja fazendo. No meio é mais fraco. As instituições elas tendem a ficar longe da metade. É assim como na metade do ano fica meio fraco. Então, na metade do dia também fica fraco. Por quê? Não é por alguma razão técnica, realmente, porque a metade do dia fica mais fraco. É por causa do almoço. Sim, as pessoas vão almoçar em Wall Street. E no almoço, o período do almoço da costa leste dos Estados Unidos, ou seja, o horário de Nova York, basicamente. Então, até hoje, grande porcentagem dos grandes players, eles operam na em na no horário de Nova York, eles vão almoçar, então os grandes players, eles vão embora, o mercado fica mais fraco. Então, você não quer fazer grandes movimentos quando o mercado está fraco, você precisa do outro lado do seu trade, o outro lado do seu trade está almoçando. E na metade do ano fica mais fraco também, porque muitas pessoas, estão saindo de férias. Eu desejaria que fosse algo mais técnico, mas não, é almoço e férias. Então, pessoal, espero que vocês tenham achado essas coisas de valor. Elas podem servir como guias muito valiosas para você ver as probabilidades.